Olá, galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui então para fazer mais uma de nossas videoaulas. Eu sou Daniel Matheus Ladeira, tenho 25 anos, sou formado em História e atualmente faço graduação em Teologia pela FTSA, Faculdades Teológicas Sul-Americana. Na videoaula passada sobre o texto Teologias Contemporâneas, eu estava falando sobre Karl Barth. E eu fiz dois apontamentos importantes nessa aula, que é a relação dele com Kierkegaard, né? E depois ele tem uma superação dessa relação com Kierkegaard, e aí ele traz esse recuo, esse passo para trás para as escrituras sagradas e não necessariamente para a subjetividade, para o antropocentrismo, né? Para o humanismo. Ele dá esse passo, esse recuo para dentro das escrituras sagradas. E aí ele faz essa relação das escrituras sagradas, essa dialética, com o contexto ao qual se está vivendo. Que é a frase que ele diz que todo teólogo deveria ler a Bíblia numa mão e ler o jornal na outra. E aí ele bate de frente com o nazismo, fazendo parte de uma igreja confessante. Então esses foram os dois pontos, a relação com Kierkegaard e a ideia de militância dele contra o nazifascismo. Agora, terceiro ponto que eu disse na aula anterior, que eu gostaria de explicar hoje, é a respeito da doutrina da eleição de Karl Barth, que também é interessante de ser discutida, né? E é por isso que o autor do comentário dá um destaque especial para ela. Todo ensinamento da Bíblia começa e termina em Jesus, para Karl Barth. Todo ensinamento da Bíblia ele começa e termina em Jesus. E todo o ensinamento de Jesus, ou do Cristo, começa e termina na doutrina da eleição. Agora, para ele é o seguinte: a doutrina da eleição não é uma questão de que Deus elegeu alguns para serem salvos e outros para serem perdidos. Para ele, eleição não é isso. Não é essa ideia que está por trás. O que é importante de você entender na doutrina da eleição, vamos dizer, não é o resultado disso, mas é de alguma forma a fonte, a origem, a substância, o fundamento disso. Que é o fundamento do seguinte, que Deus escolheu a Cristo e não a ninguém. Porque todos eram pecadores. Então Deus escolheu a Cristo. E em Cristo ele nos escolheu. O que é algo, vamos dizer assim, mas o resultado pode ser o mesmo. Mas a epistemologia, o processo epistemológico, o processo de construção teológica, a partir dessa premissa, é uma outra conclusão, é um outro processo. Né? Então não é Deus quem escolheu, Deus escolheu a Cristo. E aí em Cristo Deus nos escolhe para a salvação. Então, Cristo é eleito por Deus, mas ele é também o eleitor. Né? Ou seja, Cristo é o sujeito de toda essa história, mas ele também é o objeto de toda a eleição divina. Por isso que ele é o alfa e ele é o ômega. E aí ele traz dois conceitos importantes de Karl Barth, que é liberdade e graça. Né? São dois conceitos fundamentais na teologia barthiana, que é liberdade e graça. Ou seja, Deus é aquele que ama, mas Deus ama em liberdade. Por isso ele toma o que é nosso e nos dá o que é dele. Então, a teologia barthiana pode ser chamada de neo-ortodoxia ou de teologia dialética. Tanto porque ela faz esse diálogo entre as escrituras e o contexto, né? Mas porque na teologia barthiana existe algo importante, que é um encontro dialético. O encontro dialético entre o tempo e a eternidade. O encontro dialético de Deus, homem e Jesus. É através desse processo dialético, né? Deus se encarna em Cristo Jesus. E isso é a dialética do tempo eterno, ou melhor, do tempo com a eternidade. Ok? Então esse seria o terceiro ponto, um ponto curto, não gostaria de me estender
nos vídeos. Mas espero que vocês tenham gostado desses 3 pontos. E na aula que vem nós falaremos sobre uma outra questão, né, a respeito de Calbart. Ok? Até o próximo Pinceladas do Saber. E é hora de dar tchau!